Bom dia. Eu já estava com o roteiro pronto na cabeça antes do Gregório do Vivier ter feito aquele Greg News 2 semanas atrás sobre a terceira via. Muitas das coisas que eu estava pensando em falar, ele já falou. Parece até que o que estava dentro do meu cérebro foi hackeado. Mas de qualquer forma, eu vou fazer o vídeo mesmo assim, porque além de eu concordar com tudo que ele falou, eu acho que ainda tem algumas coisas é, a acrescentar sobre o que eu acho dessa tal de terceira via. Bom, certamente esse vídeo vai ser para passar uma imagem negativa do que seria essa tal de terceira via, os defensores dessa terceira via na mídia, os possíveis candidatos dessa terceira via, mas aí eu já deixo a ressalva para fazer logo no início do vídeo. Se por acaso tiver um segundo turno entre os integrantes dessa tal de terceira via, como o João Dória, o Eduardo Leite, o Mandetta, o Moro, todo esse povo aí e o Bolsonaro, eu voto tranquilamente nesses aí da terceira via, sim. E como assim como para prefeito do Rio de Janeiro em 2020, no segundo turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella, eu votei no Eduardo Paes sem frescura. E eu acho até, eu já faço até uma crítica a algumas pessoas de esquerda que recusariam o voto em algum candidato da direita convencional contra o Bolsonaro, dizendo que os dois são o mesmo modelo neoliberal, não faz diferença, como se só de economia vivesse o mundo. E tem uma questão que é o seguinte: se um esquerdista, quando tem um segundo turno entre Eduardo Leite e Bolsonaro, se recusa a votar no Eduardo Leite, ele está aceitando a ideia de que o Bolsonaro é relativizável. Aí fica difícil criticar se alguém da direita dita civilizada, quando tem um segundo turno entre alguém da esquerda civilizada e o Bolsonaro, se recusa a votar no candidato da esquerda. Bom, mas passada essa ressalva, vamos lá. Bom, o termo terceira via foi bastante popular na década de 1990. Foi uma corrente que teve líderes como Tony Blair, Bill Clinton, o Lionel Jospin, o Gerhard Schröder, e que essa terceira via pretendia ser um meio termo, não entre o comunismo e o liberalismo, mas sim entre a social-democracia tradicional e o liberalismo. E considerando que a social-democracia tradicional já era um meio termo entre o comunismo e o liberalismo, você vê que essa terceira via está muito mais para o lado do liberalismo do que o do comunismo. E ainda assim era de representantes de partidos que estavam à esquerda no espectro político dos países ricos. Aí você vê que, como na década de 1990, a janela de Overton já estava deslocada bem para a direita. Mas não é disso, não é dessa terceira via que os jornalistas, comentaristas de política, comentarista de mercado adora tá falando agora no Brasil. O que essa terceira via quer dizer é simplesmente os candidatos dos grupos políticos que foram à direita nas eleições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Ou seja, o que eles estão tentando vender como o meio é apenas o que foi a direita por muito tempo. Eu até assim, Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 1998, José Serra em 2002, talvez eles não eram candidatos de direita. Eu aceito tranquilamente dizer que eles eram centristas naquele tempo. Mas o fato é, embora eles não fossem os candidatos de direita, eles eram, obviamente, os candidatos da direita, e isso é o mais importante, eram os que tinham apoio
dos principais partidos, lideranças políticas de direita. Aí já o Alckmin em 2006, José Serra 2010, Aécio Neves em 2014, eu até já coloco eles tranquilamente na direita. Agora, tudo isso está querendo ser formadores de opinião na mídia, no tal do mercado, estão querendo passar agora como se eles fossem o meio. E aí eles usam muito o termo os dois extremos. Um extremo que seria o PT, que provavelmente o candidato vai ser o Lula, e o Bolsonaro. E aí essa tal de terceira via, que foi à direita por muito tempo, passou a ser taxado como o centro, o meio termo. Mas, na verdade, isso é uma tentativa de deslocar a janela de Overton da política brasileira para a direita no grito, e isso eles não vão conseguir fazer, porque a janela de Overton nas sociedades, ao longo do tempo, movem-se ou mais para a esquerda ou mais para a direita, mas dependem de muitos acontecimentos na economia, na política, que fazem lentamente mudar essa janela. Não é no grito que isso vai mudar. E aí acho importante até fazer uma ressalva que tem alguns simpatizantes dos candidatos da tal da terceira via, como a Miriam Leitão e o Reinaldo Azevedo, que são honestos e dizem que assim, que recusam completamente essa ideia de dois extremos, que sabe que entre Lula e Bolsonaro só tem um extremo, o Bolsonaro. O Lula não tem nada de extremo, já pôs o Henrique Meirelles no Banco Central, já pôs o Roberto Rodrigues na agricultura, sempre teve representantes do capital no governo, e também mesmo um candidato de 2018 que está mais à esquerda do Lula, que é o Guilherme Boulos do PSOL, nem ele, eu consideraria ele um extremo, porque não estava nem mesmo no programa de governo do Boulos reestatizar empresas que foram privatizadas nos anos 1990 por Collor, Itamar e Fernando Henrique. Aí muito menos no Lula, não faz parte, é um delírio muito grande tentar tratar o PT como um extremo. E, na verdade, o que é tido como um dos extremos, que seria o PT, na verdade é o único que está colado na realidade do mundo atual, pós-crise de 2008 e mais ainda pós-crise da pandemia de 2020. Enquanto tanto o outro extremo, que é extremo mesmo, que é o Bolsonaro, tanto quanto o meio termo, que seria o centro, o equilíbrio, a terceira via, continuam apegados à defesa fiel do modelo neoliberal, de tudo aquilo que foi criado pela Margaret Thatcher, Ronald Reagan, do consenso de Washington, que isso tudo são ideias econômicas de zumbi, que o mundo está se afastando disso, depois dessas crises que eu mencionei. Isso virou um defunto que está para ser enterrado, mas ainda está fedendo, e enquanto isso, essas ideias que, como eu disse, o resto do mundo está querendo enterrar, encontram sobrevida tanto no Bolsonaro, tanto naqueles que se dizem a terceira via. E outro adicional que eu faço, assim, de cada 10 pessoas que tratam o Lula e o Bolsonaro como os dois extremos, tem clara preferência pelo único extremo que tem esses dois, que é o Bolsonaro. Quem fala que o PT e o Bolsonaro são os dois extremos, todos, ou quase todos, em 2018, quando foram tinham que escolher entre Haddad e Bolsonaro, optaram pelo único que é extremo mesmo, que é o Bolsonaro. Eu faço até um paralelo aí com o Thomas Mann, quando ele disse que todo mundo que coloca o nazismo e o stalinismo como equivalentes,
na verdade prefere o nazismo. Eu estou fazendo só uma analogia, também não estou dizendo o Bolsonaro não é o nazismo, o PT não é o stalinismo, mas tô só fazendo uma analogia. Mas, apesar de ser absurdo esse discurso dos tais da terceira via que querem fazer a equivalência política, até equivalência moral entre o PT e o Bolsonaro, eles talvez, embora esse discurso seja muito errado, eles talvez se vejam na necessidade de fazer isso porque eles estão disputando os votos dos eleitores que poderiam votar no Bolsonaro e não o voto dos eleitores que vão votar no PT. Porque vocês acham realmente que quem habitualmente para presidente votou no PT, ou no PDT, ou no PSOL, em 2022 vai votar em alguém da direita, depois de 6 anos e meio do temerário, que é o período, que é o nome que eu dou ao período do Temer e do Bolsonaro, que foi uma das maiores tragédias que o país já teve. Aí vocês acham que quem habitualmente é de esquerda está pensando em votar em algum candidato que foi apoiado por quem apoiou a derrubada da Dilma ou quem apoiou a eleição do Bolsonaro no segundo turno de 2018? Dá licença, né? Até eu teria que fazer um elogio ao Amoedo, que ele está sendo até bem... O Amoedo foi bastante realista quando ele diz: o candidato da terceira via tem que estar mais à direita. Ele está em termos de estratégia para ganhar voto, tem que ser assim mesmo. Eu achei o Eduardo Jorge bem delirante quando ele propôs que o candidato da terceira via fosse o Tasso Gereissati, com um vice mais à esquerda. Parece até que tive a impressão até que ele estava se oferecendo para ser vice, e colocando temas de justiça social e justiça ambiental no programa, como se pessoas de esquerda tivessem algum interesse em votar nessa tal da terceira via, e não tem. Não é só porque a pessoa é de esquerda que vai votar na esquerda sempre. Teve gente que habitualmente votou no PT para presidente, aí em 2014 não votou na Dilma, porque o PT já tinha ficado 12 anos no governo, já tinha visto que o primeiro mandato da Dilma não tinha sido bom, aí não votou nem na Dilma e também não votou na Luciana Genro. Alguns que eu conheço votaram na Marina Silva ou no Eduardo Jorge, e aí ou anularam, alguns até votaram no Aécio no segundo turno. Mas muito provavelmente em 2022, quem é de esquerda vai votar na esquerda, porque depois de 6 anos do temerário, não vai votar em candidato que é apoiado por quem já apoiou o Bolsonaro. E aí tem mais algumas coisas importantes para dizer o que eu penso do tal da terceira via. Quem vai apoiar a terceira via no ano que vem, seja jornalistas, comentaristas de mercado financeiro, que vai aparecer muito na mídia, tanto na Globo. A Globo inclui o G1, Jornal Globo, Canal Aberto, a Globo News, a Rádio CBN, tanto a Folha, quanto o Estadão, quanto a Veja. Todos eles, geralmente em 2018, ou pregaram a neutralidade no segundo turno, ou o apoio ao Bolsonaro. E eles tinham muito discurso assim, de que o Bolsonaro não é... Normalmente não diziam que o Bolsonaro era bom, normalmente tem uns defeitos dele, tem muita coisa ruim, mas o que eles diziam basicamente era o seguinte, que todo besterol que saía da boca dos Bolsonaros e do Olavo de Carvalho não iam fazer diferença nas ações do governo, que ele ia ser como uma rainha da Inglaterra que ficava tuitando.
que o governo ia acabar sendo um governo de direita como qualquer outro que tinha na América do Sul, como o do Ivan Duque, do Pinheira, ou seja, que toda essa pauta do Olavo de Carvalho, que vem da extrema-direita dos Estados Unidos, não entrariam no governo e que, na verdade, se revelou errado, eles se revelaram errados dessa previsão, que o governo Bolsonaro sim tenta implementar toda essa pauta que vai além do neoliberalismo do Paulo Guedes. E um dos exemplos desse otimismo mentiroso sobre o Bolsonaro foi aquele famoso videozinho que o Luciano Huck, que chegou até a ser cotado como um dos candidatos à terceira via, disse que nas vésperas do segundo turno de 2018, que até o Gregório do Vivier mostrou no vídeo dele, mostrou esse trecho do Luciano Huck, que dizendo que o Luciano Huck pensou muito sobre os candidatos, aí ele concluiu que no PT ele não votaria de jeito nenhum, aí tinha a esperança que o Bolsonaro fosse amadurecer. Bom, quem disse que o Bolsonaro poderia melhorar em 2018, considerando tudo que ele e que os filhos dele estavam falando, estavam deliberadamente mentindo. Porque Bolsonaro nunca deu qualquer sinal de que ele ia moderar. Ele continuou fazendo questão de demonstrar que ele ia ser aquilo que sempre foi, deixou bem claro que isso, só não viu quem não quis e eles não quiseram ver. Em plena campanha, no segundo turno, Jair Bolsonaro falou dos marginais vermelhos indo para a ponta da praia, Eduardo Bolsonaro falando do cabo e do soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, qualquer um que falou que o Bolsonaro estava melhorando, que podia melhorar, estava mentindo. E atualmente, assim, depois desse vídeo que deu uma clara sinalização da preferência pelo Bolsonaro, o Luciano Huck disse que votou em branco. Bom, o Bolsonaro é branco, o Haddad é branco, mas pelo aquele vídeo deixou claro, antes, o segundo deixou clara a sinalização de que ele tinha optado pelo Bolsonaro. E achei engraçado até o Luciano que fala assim, depois de pensar sobre os candidatos, ele viu que no PT ele não voltava de jeito nenhum. Aí pensei, então por que pensou por tanto tempo para simplesmente falar o que ele falava sempre? E acho outro acréscimo que é preciso dizer, eu cheguei a dizer, assim, o Bolsonaro, como presidente, ele está sendo o que foi durante a campanha, assim como o que ele foi durante os 28 anos que ele foi deputado. Ou melhor, nem fazer um acréscimo ainda do que eu estava dizendo. Às vésperas da eleição de 2018, o Bolsonaro não era, obviamente, como eu disse, não era menos ruim do que sempre foi como deputado e nem era, na verdade, não era exatamente igual ao que sempre foi como deputado. Na verdade, foi a pior fase da vida política dele. O Bolsonaro, às vésperas de 2018, consegue ser pior do que ele foi nos anos 90. Porque na década de 1990, claro, ele já era muito ruim, ficava só naquelas pautas corporativistas dos militares, fazendo exaltação ao regime militar, mas ele ainda não tinha entrado nas guerras culturais, ele não falava essas coisas aí que racista, machista e homofóbico gosta. Ele não tinha essa pauta de negar a ciência que veio da extrema-direita dos Estados Unidos, que o Olavo de Carvalho trouxe para o Brasil, ele não tinha nada disso. Isso, na verdade, veio bem depois, principalmente com influência do filho, o Eduardo. Ou seja, essa direita sensata que fechou com o Bolsonaro no segundo turno de 2018, fechou com o Bolsonaro que já era ruim na pior fase dele.
E, além disso, muitos dos que vão defender a terceira via em 2022 costumavam tratar o governo Bolsonaro como uma escola de samba que tinha diferentes alas, tinha a ala técnica, a ala militar e a ala que eles chamavam ideológica, que seria a ala dos olavistas, como se as demais alas não fossem ideológicas, como se as demais alas não fossem olavistas, como se os militares já não tivessem tido cursos como o Olavo de Carvalho faz mais de 10 anos. Ou seja, quem vai... Os adversários do Bolsonaro em 2022 vão ser a esquerda e a terceira via, e enquanto a esquerda nunca teve ministro do Bolsonaro de estimação, a terceira via já teve alguns ministros do Bolsonaro de estimação. E aí, durante a campanha de 2022, alguns comentaristas aí, defensores da terceira via, vão falar que se a esquerda ganhar a eleição, vai acontecer uma grande crise econômica, como se já não tivesse agora. Vão falar que o Brasil pode ficar igual a Venezuela, ficar igual a Argentina, ficar igual a Cuba, virar Coreia do Norte, o sol não nascer mais. Mas aí, certamente, provavelmente eu e muitos que estão vendo esse vídeo, que acho que eu não vou estar nem dando a formar a opinião de muita gente, que acho que quem já está vendo esse vídeo provavelmente já pensa como eu, e já vai pensar, pô, se esses caras mentiram demais em 2018, por que eles também não estão? Por que eles estão falando a verdade agora em 2022? Bom, se eles mentiram tanto em 2018, é natural que talvez eles estejam mentindo também em 2022. E acho também muito importante outra questão que acho muito importante. O que eu penso sobre votar em candidatos dessa dita terceira via é sinalizar o quê? Ao se votar ou no João Dória, ou no Eduardo Leite, ou no Sérgio Moro, ou no Luciano Huck, é dar um sinal assim de que é aceitar candidatos apoiados pelo topo da pirâmide social brasileira, que apoiou o Bolsonaro em 2018. Ou seja, é aceitar candidatos apoiados por quem apoiou o Bolsonaro e passar a seguinte mensagem, que não achou tão ruim assim, que achou perdoável terem apoiado o Bolsonaro. Passar esse recado, aí o aprendizado vai ficar muito ruim. Porque se depois que o topo da pirâmide social brasileira apoiou o Bolsonaro em 2018, aí depois de tudo que aconteceu, chega em 2022, ganha alguém pelo qual eles se simpatizam também, eles vão aprender que apoiar Bolsonaro compensa. Aí se chegar lá na década de 2030, 2040, se tiver algum candidato similar ao Bolsonaro de novo, eles podem pensar, bom, vamos apoiar de novo. Agora, se depois deles terem apoiado o Bolsonaro, aí 4 anos depois, ganhar alguém do qual eles não gostam, vai servir como um bom aprendizado para depois, lá em 2030, 2040, eles pensarem, bom, será que a gente vai apoiar o Bolsonaro? Não o Bolsonaro, mas algum similar, também pode até ser um dos filhos dele, ou alguém que tem as ideias parecidas, aí pensar, não, vamos lembrar, 2018 a gente teve essa opção, mas aí em 2022 a gente perdeu feio a eleição, melhor não arriscar. Ou seja, eu acho assim, sinalizar claramente repúdio a candidatos de quem apoiou o Bolsonaro pode até ajudar a evitar futuros Bolsonaros no Brasil. E eu acho outra coisa importante mencionar. A terceira via, os apoiadores da terceira via não são um grupo homogêneo, são um grupo bem heterogêneo de gente, mas
Alguns dos apoiadores da terceira via não estão procurando alternativas ao Lula e ao Bolsonaro. Na verdade, eles estão procurando. Eles não estão querendo evitar que o Lula e o Bolsonaro ganhem. Alguns deles querem evitar apenas que o Lula ganhe. Alguns deles não teriam problema nenhum se o Bolsonaro ganhasse, mas estão atrás dessa tal da terceira via simplesmente porque acham que em um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, certamente o Lula ganharia. E ainda alguns dos apoiadores da terceira via, que são no topo da pirâmide social brasileira, o que eles pensam em relação ao Bolsonaro? Parece que não incomodam nada nada o fato dele falar coisas horrorosas sobre minorias, exaltar torturador, manifestar desprezo pela preservação do meio ambiente. Parece que quando acontece tudo isso, eles ficam assim. Mas parece que o que eles realmente preocupam no Bolsonaro, que tira o sono deles, é o medo dele ter uma recaída às ideias sobre economia que ele tinha quando ele era deputado na década de 1990, que é a favor de uma maior intervenção estatal, como foi dos governos militares. Aí, se o Bolsonaro um dia manifestar isso, ele fica... Então, é por isso, por causa de tudo isso, que não tenho uma visão nem um pouco positiva sobre o que vai ter ser essa tal de essa tal de terceira via. Só que, claro, como eu disse, não é um grupo completamente homogêneo, e até por isso vai ter uma dificuldade de um candidato da terceira via ir para o segundo turno. Porque talvez tenha mesmo 30% da população brasileira que não quer nem Lula nem Bolsonaro, que podia votar outro candidato, mas é difícil encontrar um candidato que agrade todo esse povo, porque a terceira via, que também é o nome do nem Lula e nem Bolsonaro, e aliás alguns desses apoiadores da terceira via pensam igual, nem mesmo, eles têm cabeça de nem mesmo. Pode ser tanto o PSDB, que como eu disse, teve os candidatos da direita entre 1994 e 2014, e do PSDB, aí o PSDB pode ser ou João Dória ou Eduardo Leite, nos dois que apoiaram, vocês sabem quem, no segundo turno em 2018. Também pode ser alguém entre o PSDB e o Bolsonaro, ou seja, alguém ainda mais à direita, que pode ser o Sérgio Moro, ou já falaram do Mandetta, já ventilaram até o nome do Danilo Gentili, ou também pode ser o Luciano Huck. E também tem um meio termo entre o PSDB e o PT, que pode ser o Ciro Gomes, que foi o voto de muita gente de esquerda em 2018, mas agora ele mudou para pegar uns votos de gente mais à direita. Ou a Marina Silva também, que estaria entre o PT e o PSDB, ou talvez uma chapa entre Ciro Gomes e Marina Silva. Mas, normalmente, entre os maiores entusiastas que gostam até usar o termo terceira via, muitos deles sequer incluem Ciro Gomes ou Marina Silva como possíveis nomes da terceira via. Parece que terceira via para eles tem que ser alguém que apoiou Bolsonaro no segundo turno de 2018. E o Ciro Gomes, apesar de ter feito passeio pela Europa no segundo turno de 2018, ele chegou ao Brasil no sábado, na véspera do segundo turno, e sinalizou que em silêncio lá ele apertou 13 no segundo turno. Mas de qualquer forma, quando se diz terceira via, se inclui mais os nomes que sempre foram mais à direita e não o Ciro Gomes. E também outra dificuldade do candidato nem ir para o segundo turno. Se
se acabar sendo um candidato mais à direita entre o PSDB e o Bolsonaro e não o PSDB, como o Sérgio Moro, por exemplo, talvez algumas pessoas que votariam no Ciro ou na Marina acabem votando no Lula mesmo. E se o candidato da terceira via for o Ciro, é possível a gente que votaria em alguém mais à direita, como Moro, Mandetta ou Huck, e votar no Bolsonaro mesmo. É, e aí, se for um candidato do PSDB, teria que fazer um programa que agradasse tanto quem poderia votar no Moro, quanto quem poderia votar no Ciro. É, isso, então, então, por fim, eu não quer dizer que eu odeio todo mundo que está defendendo a terceira via. Ninguém tem obrigação moral de ser de esquerda. Eu acho legítimo pessoas de direita buscarem seus candidatos, tentar convencer as pessoas a votar nos seus candidatos. E até acho menos mal que quem é de direita procure outros candidatos que não sejam o Bolsonaro. Eu acho até nisso eles até não sei se eu digo, não é mais que a obrigação, até merece aplauso alguém de direita não preferir o Bolsonaro, porque está acontecendo tanta coisa ruim que até coisas pequenas a gente tem que reconhecer. Mas de qualquer forma, apesar disso, apesar de eu dizer que eu respeito, que é legítimo pessoas de direita terem seus candidatos, defenderem seus candidatos, eu achei importante expressar claramente o que eu penso dessa tal de terceira via, que não é nada mais do que a velha direita, e porque eu não pretendo votar no primeiro turno em qualquer candidato identificado como terceira via. Que assim como é legítimo pessoas que estão à direita buscarem seus candidatos, convencendo as pessoas a votarem em seus candidatos, também é legítimo quem é de esquerda fazer isso também.